Conheça o centro espírita mais próximo de você. Acesse tvchicoxavier.com/Casas Espíritas. Saiba sua localização e os horários das reuniões públicas. Pense sempre em vencer. Procure se ajudar. Levante-se desta cadeira com a fé verdadeira e diga: eu vou melhorar. Agradeço as palavras generosas do irmão Hermes. Cumprimento a todos, desejando que a rosa crística floresça no coração de todos os irmãos presentes e aqueles que nos assistem através da televisão Chico Xavier, que a partir desse instante retransmite o nosso pensamento e aquilo que acontece na Casa do Caminho. Nós estamos contentes que vamos completar 49 anos agora no dia 3, próximo mês, e eu vou completar também no mês de agosto 47 anos, roubando a paciência dos irmãos que, por generosidade, vêm aqui ouvir a palavra do Evangelho, sobretudo a palavra do Espiritismo. Meus irmãos, nós respeitamos todas as crenças dos cultos mais atrasados da África, as doutrinas mais profundas do Oriente. Não temos restrições, nem acreditamos que ninguém tenha condições de criticar ninguém, porque cada ser humano está vendo o estágio de sua evolução. Nós temos a nossa maneira de pensar, mas respeitamos a opinião dos outros, mesmo sendo divergente da nossa. Nós temos como base acreditar, o Espiritismo tem como base acreditar na reencarnação e na lei do karma. Mas não é só o privilégio do Espiritismo ter 150 e poucos anos. As doutrinas ocultistas do Oriente, todas acreditam também na reencarnação e na lei do karma. Quando a gente pensa que é uma novidade para o ocidental e nós somos herdeiros da cultura ocidental, o Espiritismo, de verdade, tem há milênios, milhões de criaturas, ou mais de 1 bilhão de criaturas, que acreditam na mesma coisa que nós acreditamos. Antes de abordar o tema que nós queremos dar boas-vindas a todos os irmãos, particularmente a irmã Marinete, que foi grande trabalhadora dessa casa, a quem nós devemos muito de sua dedicação, do seu esforço. A Regiane, ela nos ajudou aqui em muitas tarefas, não vale salientar. Então é motivo de alegria a sua presença na noite de hoje. É uma irmã muito amada, muito querida. Justificar o porquê nós acreditamos nessa coisa assim que para os estranhos é meio violenta, acreditar na reencarnação e na lei do karma. Nós pedimos a proteção de evocar que o hinduísmo é uma religião hoje com quase 800 milhões de membros que acreditam na reencarnação. O budismo tem 600 milhões de membros que acreditam na reencarnação. E as escolas ocultistas, todas as escolas ocultistas acreditam na reencarnação na lei do karma. O Espiritismo tem 150 e poucos anos e é nossa base fundamental acreditar nesses dois princípios. Não fazemos restrição ali do sagrado de ninguém, nem a crença de ninguém, nem nos pensamos superiores a ninguém. Acreditamos tão somente que com o nosso livre-arbítrio nós temos a opção de procurar aquele caminho que nos parece melhor para a nossa caminhada. Então, acreditando na reencarnação, na lei do karma, como a nossa abordagem nós queremos justificar a lei da reencarnação por uma necessidade histórica. Eu tenho que citar certas datas e certos vultos, e que tem muito a ver com o cristianismo através da Igreja Católica. A nossa palavra não será crítica de maneira nenhuma. É totalmente fato histórico, comprovado, que qualquer pessoa, se tiver dúvida, depois pesquise o que nós vamos pôr. Mas foram certos enganos que a Igreja, por muitos e muitos anos, por muitos e muitos séculos, se desviou da rota do amar uns aos outros ensinado por Jesus, o seu Mestre Supremo, e todos aqueles pergaminhos de 70 vezes 7 perdão de Jesus, não há mais nos outros, 70 vezes 7 perdão,
praticamente estão as duas pedras angulares do cristianismo e mais ela desenvolve de forma abrangente muitos aspectos da própria filosofia da vida do ser humano. Então, nós queremos mostrar uma alma profundamente generosa, uma alma profundamente grandiosa, que teve 3 reencarnações, que nas pesquisas dos grandes estudiosos se comprova que eram o mesmo ser. Então, a ordem teosófica, que o indivíduo respeita ainda mais, o Mauro Rosa Cruz acredita piamente nisso que eu estou afirmando. Todos nós acreditamos na reencarnação e acreditamos na lei do karma. E então nós vamos citar um ser que foi uma figura marcante em várias épocas da história do mundo, pela sua sabedoria, por sua cultura e pelo seu trabalho. O mesmo espírito em 3 fases distintas. Nós sabemos que o cristianismo começou a existir com o decreto de Constantino Magno no ano 303 da nossa era, quando, no édito que chamou, ele, então, Roma adorava os seus deuses pagãos. E Constantino transformou no seu decreto, com todo o seu poder e a sua glória, o cristianismo como religião oficial do Império Romano. Há de se convir historicamente, para comprovar quando eu chegar em casa, quando Roma tomou essa decisão, ela governava 113 povos que eles chamavam de província. Mas de verdade eram povos. Então Roma governava o mundo. O mundo até então, que a América ainda não tinha sido descoberta, só em 1500 foi feita descoberta a América. Então Roma governava o mundo então conhecido. Com 313 o cristianismo deixou de ser palco, os cristãos deixaram de ser os agentes emocionais das festas romanas para o divertimento dos leões devorando cristãos. Com a conversão de Constantino, foi abolido toda aquela prática, o ciclo de Roma desapareceu, os cristãos passaram livremente a usufruir do direito de ser cristãos, não ser mais perseguidos, trabalhar como pessoas dignas. E Constantino, como era dono do mundo, todos os seus generais em todas as províncias passaram a aceitar o que ele tinha decidido e o cristianismo passou a ser a religião oficial do Império Romano. Em menos de 100 anos, depois de Constantino, 313, teve outro que ele permitiu, o 325, o chamado Primeiro Concílio de Nicéia, que hoje é uma cidade pertencente à Turquia. Quando 313 o cristianismo teve toda a glorificação, passou a ser religião do Império Romano, dono do mundo então. 325, Constantino, com o apoio dele, 303 bispos se reuniram e definiram até antes disso a reverência do cristianismo era Deus Pai Todo-Poderoso, Jesus o Filho e o Espírito Santo. Já existia essa crença em todos os segmentos do cristianismo. Mas foi nessa convenção, ou nesse concílio de 325, que a igreja definiu que Jesus também era Deus. Essa trindade divina que Jesus passou a ser Deus foi em 325, por decisão de 300 bispos que votaram a favor, um ário que foi contra e 2 que se abstiveram. Eram 303 bispos. Fato histórico também, com a qual chega uma enciclopédia encontra isso. 100 anos depois, a igreja ela passou, ela sendo oficialmente a religião do Império Romano, ela passou a ter força em 113 povos. Os bispos passaram, de verdade, a ter uma força imensa sobre os governantes. Nenhuma autoridade romana tomava uma decisão sem que não consultasse o seu bispo, que era o oráculo da crença do Império Romano. Existia no mundo uma cidade famosa que foi fundada em homenagem exatamente a Alexandre, o grande guerreiro macedônio. Alexandria, hoje é a cidade que pertence ao Egito. Alexandria se transformou, depois da morte de Alexandre, na cidade mais culta do mundo, porque foi formada a mais alta biblioteca da antiguidade, foi de Alexandria, com 150 mil volumes naquele tempo.
E todas as glórias foi dadas aos mestres mais eminentes do Oriente, ensinavam em Alexandria. Então foi a capital do mundo. Quando se queria estudar os assuntos de maior profundidade, não era mais a Grécia, era Alexandria, onde se encontravam os mais eminentes mestres do mundo, os grandes pensadores, os grandes filósofos. Nessa relação de Alexandria, Dion era um filósofo, um dos seus professores, professor de matemática e de física. E tinha uma filha chamada Espásia, que foi uma moça que desenvolveu uma cultura imensa na área da filosofia. Foi a mais brilhante naquele período histórico, do ano 415. No ano 410, Espásia era a referência mundial de maior profundidade em filosofia que se podia se buscar no mundo, em qualquer setor do mundo, inclusive na Grécia. Não tinha uma cultura tão vasta como de Espásia. Era jovem, bonita, 35 anos, mas portadora de imensa beleza física, mas sobretudo de uma genialidade imensa. Espásia, na condição de uma moça de altíssima profundidade filosófica, não aceitou a crença natural que o Império Romano punha a ser cristão. Ela optou ter a sua crença pessoal em nada, definindo em termos aportuguesados, ateia. Então, ela não comentava a religião, mas não frequentava o templo onde era governada a cidade por um prefeito nomeado por Roma, chamado Orestes, e a grande figura maior que mandava por tudo era o bispo, então, de Alexandria, o bispo Cirilo. Por a indiferença dela não frequentar a igreja, Espásia ficou mal vista. E terminou um grupo de fanáticos com não uma permissão oficial, mas com a tolerância do bispo. Uma manhã, quando ela sai na sua carruagem para ir à universidade ensinar, um grupo de cristãos fanáticos, chefiado por um fanático, com a tolerância do bispo, simplesmente pegaram a filósofa brilhante, cujo nome é uma lenda ainda hoje na história da filosofia, e trucidaram-na, fizeram o corpo dar em centenas de pedaços. Foi uma barbaridade, uma coisa, um absurdo. Spazia nunca fez referência à religião, mas tinha convicções profundas filosoficamente e não seguiu, se não frequentava o culto. Não houve uma autorização, mas houve uma tolerância do bispo em permitir o sacrifício de Spazia. Como nós acreditamos na reencarnação, o espiritismo é 150 e poucos anos de existência, que não é privilégio, que o hinduísmo tem 4.000 anos de cultura, acredita na reencarnação também, o budismo tem 2.500 anos, acredita na reencarnação, e afora as doutrinas ocultistas, todas acreditam na reencarnação. Então nós somos hoje, no mundo, maioria, se no Brasil, pela nossa cultura, tradição cristã nossa, da Igreja Católica e Igreja Protestante, quando falamos em reencarnação é uma coisa quase uma palavra assim, imoral. Mas a reencarnação traz demais cultura, é um fato real como o que nós estamos presentes. Acontece o seguinte, que aquele espírito de Spazia, no mundo espiritual, esses detalhes não é revelado, mas revelações chegarão ao nosso alcance de grandes estudiosos, em contato com seres altamente evoluídos, que fizeram uma análise sobre a personalidade de Spazia, sequenciada depois do seu sacrifício em Alexandria. 415 era trucidada. Em 1548, 1100 anos depois, nasce na Itália um jovem brilhante, de uma inteligência que assombrava o convento dos agostinianos, onde ele se filiou, e que tomou a batina aos 23 anos de idade e se tornou uma grande figura da cultura da sua própria instituição, dos agostinianos da Itália. Em menos de 15 anos, a sua busca pelos ensinos filosóficos eram imensamente
acima do normal, ele começou a escrever sobre filosofia, as suas inquietações metafísicas atravessaram as fronteiras do então permitido, porque há de se convir que o século XIII, que deu Francisco de Assis, ele nasceu no fim do século XII, 1182, mas a sua glória foi no começo do século XIII, ele morreu em 1826. Assim que Francisco de Assis morreu, um ano depois, não sabemos porquê, a igreja então toda poderosa, a Igreja Católica Romana, criou de maneira que ainda hoje é condenada por toda a sociologia humana, nenhum estudioso em qualquer parte do mundo concorda, a igreja, a despeito de ter um celeiro de homens cultos, a de se convir também, prestando uma imensa reverência, as velhas universidades do mundo foram fundadas pela igreja católica. Então nós temos olhar o lado positivo do que ela ensinou e o lado negativo da intolerância de muitas autoridades. Então, por ironia quase do destino, um ano depois que Francisco de Assis volta para a parte espiritual, se reintegra no reinado da luz, o Papa, então, com o seu colégio de cardeais, funda uma instituição profundamente nefanda, cujo nome ainda hoje causa pavor à humanidade inteira pelas coisas absurdas que ela realizou. E não realizou num período, numa semana, nem num mês, nem num ano. Realizou por 500 e tantos anos. Uma instituição fundada de Santa Inquisição. Formar um tribunal que nem Lampião, dava nem para ser criança na frente da instituição. Lampião, um fascínio que andou por aqui até 1936, não fez as sandices que a Inquisição fez com as túnicas papais amparando. Há quem diga que ela cometeu durante os 5 séculos que ela governou o mundo, a Inquisição, mais de 500 mil pessoas ela sacrificou na fogueira. Mas é exagero, não foi isso tudo. Quem tem esse número é a própria Igreja Católica, mas ela não fornece esses números. Mas os sociólogos, os antropólogos, os estudiosos, sobretudo da área da sociologia, calculam que mais de 100 mil criaturas foram queimadas no mundo como bruxos. Basta um médium, uma pessoa que a mediunidade não pertence ao espiritismo, não é nenhuma doutrina ocultista a ninguém, são faculdades puramente fisiológicas. Uma rezadeira do mato, um galinho de mato que uma criança, no período da Inquisição era considerada uma feiticeira. E se a pessoa não frequentasse com regularidade uma igreja e fosse observada por um pároco da sua região, por exemplo, aqui em Campina Grande, se nós fazemos esse grupo, não frequentamos a igreja, alguém denunciava a Inquisição que nós não íamos à igreja, e a intimação da Inquisição era pior do que uma ditadura que nós passamos no Brasil até 20 e poucos anos passados. Tinha que ir, e o Tribunal da Inquisição simplesmente, o seu julgamento sempre era de queimar vivo. Por caridade, um gesto de muita bondade, eles faziam, quando as pessoas eram meninos de grande cultura, e eles sacrificaram, a Inquisição sacrificou muito, eles faziam um ato de muita caridade. Para vítimas que iam ser queimadas, eles botavam um pau atravessado na boca com as mãos amarradas, para ser queimadas, para não blasfemar. Era um gesto de caridade que a igreja considerava. Eu estou contando os irmãos, estou contando fato histórico. Uma pesquisa, na hora que chegar em casa e botar o... Então, por caridade, se botava um pau atravessado para não blasfemar e ser queimado vivo, como foi o caso de Joana d'Arc, hoje santa, que a própria igreja reconheceu depois. E resultado, em 1548 nasce Giordano Bruno, filósofo brilhante, que foi frade agostiniano. A instituição foi fundada em nome de Santo Agostinho. Os agostinianos foi baseado em Santo Agostinho, a fundação. E resultado, nessa loucura que a Inquisição realizou durante 500 anos, em determinado momento, quando Giordano Bruno começou a escrever e participar de congressos europeus em vários países, em conferências brilhantes, pela alta cultura de que era estudou, ele abordou, inclusive ele estudou alquimia, que é privativo das sociedades secretas,
Ele tinha um profundo conhecimento de alquimia, de alta magia, as ocultistas ele pesquisou também, e não escreveu nada contra a religião católica, de quem ele foi frade e renunciou para se dedicar à ordem do pensamento e ser escritor e conferencista mundial. E um dia ele fazendo uma exposição na Alemanha, Frankfurt, um italiano que tinha lido suas obras, ficou empolgado, convidou ele para voltar à Itália, quando ele tinha dezenas de convites a fazer palestras na Europa, a voltar para a Itália e ser seu hóspede pessoal, um grande empresário. Ele lhe pagaria uma quantia tentadora, que queria aprender com ele como era que dominava a mente o sucesso dos seus empreendimentos comerciais. O que a pessoa queria era saber o que era alta magia, que o Giordano conhecia, e tudo aquilo que Giordano abordava em alguns temas das suas conferências, ele queria conhecer, e como tinha muito dinheiro, convocou Giordano para ir morar na sua casa para ensinar filosofia e todos aqueles mistérios que ele queria se detentor de alto conhecimento para o sucesso maior dos seus empreendimentos. Giordano caiu na ingenuidade, deixou a Europa, onde ele tinha convites de várias universidades para ensinar, tinha convites para constantes conferências, para escrever, voltou para a Itália para fazer esse ensinamento. E depois de alguns meses o cidadão não aprendeu coisa nenhuma, e simplesmente, quando o Giordano começou a ter conflitos com seu aluno, porque ele não conseguia entender o que o Giordano ensinou, e ele terminou denunciando que Giordano era um mistificador. Tinha escrito aquele que tinha enganado, tinha roubado, e que ele ensinava, que ele queria inclusive também aprender magia negra, que Giordano queria saber de tudo, ele queria saber de todas as coisas para o sucesso material. Então Giordano Bruno, quando se preparou a mala para viajar, para voltar para a Alemanha, e tinha convite para a Holanda fazer uma série de conferências, inclusive ensinar, uma manhã, quando ele se prepara para viajar, chega uma patrulha da Inquisição, convocando para ele prestar esclarecimento. Começa aí o martírio do grande pensador. É preso, passa 3 anos num cárcere miserável, sem ter direito a uma cama, sem ter direito a nada, no escuro, sem coisa, numa sala úmida, sofrendo. Mas a Inquisição napolitana não teve controle, mandou para Roma, onde a Inquisição era chefiada por um cardeal, uma alta autoridade, um assessor do Papa. Então 9 cardeais formavam uma equipe de sábios das coisas divinas para os hereges como Bruno. Mais 5 anos de martírio, e eles concluíram no fim com o constituimento do Papa que Giordano era um malfeitor para a humanidade com seu pensamento, e o que ele pregava contrariava os princípios da Igreja Católica, e simplesmente a Inquisição, com todo o poder que tinha sobre a vida do Império Romano em toda parte, onde ela ficou, condenou ele à morte no começo do mês de fevereiro, no ano 1600, exatamente, 52 anos. Por ironia, na Praça das Flores, em Roma, ó, que nome disso, Praça das Flores, amarram o grande mártir, mais uma vez do cristianismo, que já tinha sido mártir como Stasi, que era o mesmo espírito, depois revelado há menos de 100 anos aos estudiosos da área ocultista. E resultado, Giordano Bruno é condenado à morte, amarrado numa fogueira pela manhã, na presença de 9 cardeais, de mais autoridades da igreja, só não estava o Papa, e com o pau atravessado na boca para não blasfemar e queimado vivo. Resultado, o espírito que tinha sido luminar como espada, veio na segunda encarnação, foi vítima do cristianismo nascente, quando tinha 100 anos, foi trucidada em pedaços em Alexandria. Volta depois, 1100 anos depois, é trucidada de novo, queimada pela própria igreja cristã. Demora no mundo espiritual muito tempo, os agentes que escreveram a obra
não revela os detalhes no mundo espiritual, o que a antiga filósofa Spásia fazia. Mas a segunda pessoa de Giordano ela também foi vítima do cristianismo. A primeira estrangulada e rasgada em centenas de pedaços. A segunda queimada viva, com um pau atravessado pela boca para não. Depois desse episódio, já agora de 1500 e pouco, nasce em 1847 na Inglaterra uma jovem prendada de grande beleza física e que aos 19 anos ainda tinha notas elevadíssimas no seu colégio. Ela estava preparada à Universidade de Cambridge, onde ela pretendia fazer um curso superior de Sociologia. Resultado, vai um dia com familiares a uma igreja, não sabemos, a igreja que governa a Inglaterra é anglicana, que é a mesma igreja católica, não somente que não obedece o Papa, mas é o mesmo ritualismo. A igreja anglicana da Inglaterra é o mesmo ritual que você vê aqui na igreja, aqui tem lá, só com a diferença. Quem lá que governa a igreja anglicana não é o Papa, é o arcebispo da Cantária de Londres, é a rainha que nomeia o arcebispo. E isso simplesmente nasceu porque no ano 1534, o poderoso rei Henrique VIII quis casar pela segunda vez, era católico, romano, amigo do Papa, quis casar e pediu ao Papa para casar um casamento para ele casar com Ana Bolena. E o Papa negou, ele simplesmente fundou a igreja anglicana. A igreja anglicana nasceu de um capricho do rei Henrique VIII, porque o Papa não concordou em ele se divorciar para casar com outra mulher, sendo justificativa. Nesse particular, eu não mérito se o Papa tinha razão ou eu sei que o Henrique, com todo o poder, a Inglaterra poderosa era a dona do mundo, o que os Estados Unidos representam o mundo, naquele tempo era a Inglaterra e a França. Resultados, são fatos históricos que eu estou revelando para a apreciação dos irmãos, sobretudo os que assistem pela televisão. E resultado, nessa visita aqui, Anne Besant faz aos 19 anos uma igreja numa manhã, um sacerdote jovem, que encantou os seus olhos, namorou. A igreja anglicana permite que os padres casem, enquanto a igreja romana, obediente ao Papa, não permite que os padres se casem. Mas a anglicana permite, o sacerdote pode ter sua família, não tem nenhuma restrição. Resultado, terminou as famílias muito religiosas, interfieram na vida de Anne Besant, e ela terminou se casando aos 19 anos, no mesmo ano, em poucos meses se casou com aquele homem, que era sacerdote, o pároco de uma igreja. E resultado, a moça brilhante e culta, cujas asas tinham condições de voar de um continente a outro, se tornou prisioneira de um homem caprichoso, com toda a reverência, profundamente medíocre ao nível dela, e que a escravizou. Ela conseguiu viver 6 anos com ele e teve 2 filhos. 6 anos de cativeiro de uma moça que sonhava com a liberdade. Porque ela tinha sido Giordano Bruno e tinha sido Spásia, filósofa. Ela trazia herança kármica de filosofia, de sabedoria muito grande. Depois ser escravo de um fanático religioso, sem nenhuma cultura, para aquela alma livre não foi possível. Então ela saiu, as leis inglesas proibiram dela ser dona dos seus filhos. O reverendo foi quem ficou como pai. E ela com o direito tão somente ter os 2 filhos um mês por ano. Então tinha que ser uma alma da cultura, da herança que ela tinha de filósofo, em 2 reencarnações. Depois ser escravo dos caprichos das leis humanas, nem os filhos ela podia criar, só uma vez por ano ela tinha direito de ter os filhos. Então, aí, mais uma vez, era Spásia sendo vítima da religiosidade cristã no mundo. O cristianismo para Spásia foi um castigo. Então, Anne Besant começou, se tornou livre, se dedicou ao jornalismo, escrevia muito bem, tinha domínio de várias línguas, e foi quem primeiro chefe da primeira greve na Inglaterra, foi ela. A primeira greve da Inglaterra foi Anne Besant que chefiou.
uma greve contra as fábricas de fósforo, que era uma indústria mais florescente do período. Mas tratava dos operários 14 horas de trabalho sem remuneração. Ela liderou tudo, se tornou uma agitadora que hoje chamaríamos de comunista. E se associou a um advogado também brilhante, ela, nessa altura, divorciada, sem apóstolo filho. Então, uma alma impetuosa como ela tinha que viver para a independência das criaturas, não da escravidão de ninguém. Então, passou a atuar de maneira poderosa. Toda a qualidade de restrição ela encontrou para ir para a universidade fazer o seu curso superior, mas ninguém privou essa inteligência luminosa de ser talvez a mulher mais brilhante da Europa. Mas, como no seu inconsciente ela trazia as mágoas de duas reencarnações dolorosas do cristianismo, de então dos intolerantes, ela tinha profunda irreverência à religião. Ana Bessa era até totalmente convicta que tudo isso era uma mistificação, era uma revolta de milhares de anos. E chefiou ela com esse colega, fundaram um jornal, e as crônicas, todas as classes oprimidas, elas defendiam veementemente. Ia se apresentar à polícia quando era acusada de tudo, se oferecia para ser presa, mas não abria mão dos seus ideais de defender a liberdade das criaturas humanas. Era uma profundamente livre. Revolucionou o pensamento, mas, sobretudo, o amargor dela era não ter crença nenhuma. Vou pular muito, porque a história é muito longa, mas vou pular para não ser muito cansativo. Mas é uma história fascinante. Em 1889, Helena Blavatsky, a fundadora da Sociedade de Teosóficos, a mulher mais brilhante que passou nesses últimos 500 anos pelo mundo, a mais culta, a mulher que escreveu uma obra chamada Doutrina Secreta, em 6 volumes, que escreveu essa doutrina em menos de um ano, escreveu esses 6 volumes da Doutrina Secreta, obra monumental. Basta dizer que essa Doutrina Secreta é uma obra tão importante que era a obra de cabeceira de Albert Einstein. A Doutrina Secreta era a obra de cabeceira de Albert Einstein, o maior gênio da física. A Doutrina Secreta trata dos assuntos de ciência que pode ir para qualquer universidade do mundo, sem nenhuma que tenha um discurso mais profundo que a Sociedade Teosófica tem a respeito dos conhecimentos que a ciência vem revelando, como a física quântica em particular. Então, Anne Besant, ou Beijo, como se pronuncia em inglês, que tinha essa herança toda, resultado com aquele que, como jornalista, foi as conferências de Helena Blavatsky, que era concorrida demais, inclusive o grande líder da Índia, que fez em defesa dele, Mohandas Karachand Gandhi, que eu tenho um filho aqui chamado Gandhi em homenagem a ele. O Gandhi foi até 70 discípulo de Helena Blavatsky. Ele também era teósofo. Muita gente não sabe. Mas Gandhi, esse grande pacifista da humanidade inteira, figura maior dos últimos séculos, na opinião de Albert Einstein, foi o maior homem que passou pelo mundo. Albert Einstein considerava que Gandhi foi o maior homem que passou pelo mundo. Foi o único homem fora do cristianismo que viveu todos os ensinamentos do cristianismo, foi Gandhi. O amar uns aos outros, perdão 70 vezes 7, tudo a síntese que Jesus ensinou. Gandhi viveu na Índia com outro nome de hinduísmo. Então, são fatos que eu estou relatando, qualquer um pode chegar na enciclopédia e pesquisar. Então, a doutora Ana Bessa foi como jornalista e sempre da Helena Blavatsky, mas era até. Mas assistindo uma conferência da Helena Blavatsky, que um devido respeito a todo mundo, a gente pode juntar as igrejas tudo reunido que não sabia 10% que a Helena Blavatsky sabia sozinha. A Helena foi iniciada de verdade. Quando a gente chama iniciado, hoje nós temos, eu sou iniciado em várias escolas, chamadas filosóficas, mas as nossas iniciações são simbólicas. Helena tinha iniciação, tinha 3 iniciações no Tibete, teve uma na Índia, teve uma no Egito, teve uma entre uma tribo nômade, ainda hoje, dos Trus. Ela teve uma iniciação. Helena tinha 5 ou 6 iniciações. A primeira iniciação que ela fez, o conselho do seu mestre espiritual, ela assistiu, ela viu pessoalmente, materializada, uma das deusas adoradas no Egito ainda hoje. Materializou-se na sua iniciação, e ela viu pessoalmente a deusa que os egípcios cultuavam na sua iniciação. Então, é uma herança de conhecimento muito grande que nós não temos.
Só quem vê a doutrina secreta tem uma visão maior de tudo. Porque ela aborda, a doutrina secreta não foi escrita para pessoas que não têm cultura. Foi escrita para cientistas, sobretudo físicos e químicos, de alto e que têm o prêmio Nobel de Ciência. Porque ela aborda todos os temas científicos que em qualquer escola no mundo, ela aborda os temas científicos para explicar o universo de Deus. Então, resultado. Ana Teresa, com toda aquela vaidade, vai ouvir a conferência de Helena Blavatsky. Quando termina de ouvir a Helena Blavatsky falar, ela nunca tinha escutado ninguém com aquele conhecimento. Ela tinha uma cultura imensa, mas de frente a Helena Blavatsky, ela sentiu que era zero. Ela simplesmente não tinha nada. Teve alguma humildade de chegar nos pés de Helena Blavatsky e dizer a ela: de hoje em diante eu quero ser sua discípula. E a Helena aceitou a sua colaboração, e ela se transformou numa teósofa de imenso estudo, já tinha uma cultura imensa, se converteu, acabou o ateísmo nesse dia, conheceu a Helena Blavatsky vendo falar, viu que alguém que falava a respeito da divindade cósmica, não com as bobagens que nós escutamos nas pregações, com o devido respeito de todas as religiões, mas viu alguém falar sobre as coisas divinas, mas com uma imensa reverência. Helena abordava os temas divinos com conhecimento direto das coisas. Porque a Helena falava com os mestres cósmicos, como eu falo com vocês aqui nesse instante. Os 7 mestres da grande fraternidade branca conversavam com a Helena normalmente, como eu converso com vocês aqui nesse instante. Então a Helena foi um conhecimento muito grande. E a doutora Ana Bessa, diante do conhecimento de Helena, se dobrou e disse: eu quero ficar nos seus pés. E foi iniciada na ordem teosófica. E com a morte de Helena Blavatsky, 2 anos depois, em 91, Helena Blavatsky morre. O coronel Esgoto, que era o segundo secretário de Helena, assume a ordem teosófica. Poucos anos depois morre em 1908. Doutora Ana Bessa assume a presidência da Ordem Teosófica Mundial. Tornou uma estudiosa profunda de filosofia, acabou com todo o seu ateísmo e, com os seus altos estudos em comunicação, abriu-se o mundo espiritual. Que ela não acreditava que o espiritismo fala, por exemplo, nós falamos em aura. Tem pessoas que veem espírito, não tem nada demais, não tem nada de excepcional. Pode até ser ateu e ver espírito. Doutora Ana Bessa, depois da iniciação de Helena, ela abriu o chamado, que nós chamamos de casa astral, o nosso pré-coronário, e ela tinha contato com os seus mestres. Ela conversava com os mestres, como eu estou conversando com vocês aqui. Então a crença para ela não era mais uma hipótese filosófica de estudo, mas era uma vivência, inclusive, com os mestres do plano cósmico. E deixou um manancial de belezas com sua obra monumental, retransmitiu os ensinamentos de Helena Blavatsky e fez a ordem teosófica crescer muito sob seu comando. Então, o resultado é quando os mestres informam a sua trajetória das suas reencarnações passadas. Olha, beijo, a tua revolta, a tua impetuosidade todinha, é porque tu fosse Spásia no ano 400 e pouco, professora de Alexandria. Tu fosse Giordano Bruno, no século XVI. E hoje, com a rebeldia, tu fosse vítima do cristianismo 2 vezes. Mas o cristianismo de verdade é uma doutrina de muito amor. E quando ela alcançou a dimensão do conhecimento, ela não combateu jamais a nossa crença espiritual do cristianismo. Ela não se tornou uma cristã, porque como teósofa ela fazia tudo aquilo que uma religião ensina, o que deve ser feito em prol da humanidade, num trabalho construtivo, ela fez através da doutrina secreta. Nas suas conferências, nas suas obras que ela escreveu, era de obras de imensa importância filosófica, sob tanto de conhecimentos chamados transcendentais. Então, meus irmãos, nós que acreditamos, e essa revelação dessa personalidade de Spásia e Giordano Bruno e doutora Ana viveu até agora 1966, o ano que ela desencarnou, era o mesmo espírito sofrendo na mão do cristianismo a intolerância e o fanatismo de muitos religiosos. Mas ela deixou uma sementeira de luz, uma obra monumental. Quem lê a obra da doutora Ana Bessa vai só se aculturar, vai se iluminar, porque ela realmente foi uma mulher de um imenso saber. Então, eu não quero particularizar lances dramáticos de sua vida, mas
poucas mulheres passaram por um com a glória da sua inteligência, e a despeito de ser uma alma altamente sofrida, mas era uma mulher de uma dignidade extraordinária. A despeito de sua imensa beleza física, fora a sua cultura, jamais ela maculou o problema dos filhos, que depois de certa idade voltaram ao seu domínio, na maioridade. Jamais ela maculou ser amante de ninguém, mesmo sendo uma mulher desejada por intelectuais brilhantes. Inclusive, o colega senhor advogado, com quem ela lutou a vida toda, mais de 30 anos de luta em prol dos injustiçados, se ela quisesse, ele viveria com ela desde o primeiro dia. E ela nunca aceitou, porque os tribunais ingleses negaram o divórcio, porque ela tinha direito. Se ela se divorciasse, ela aceitaria se casar. Mas se amante de nenhum homem, ela aceitaria, por mais amigo que ele fosse, por mais admiração que ela tivesse. Ser amante de ninguém, ela não seria, a não ser de forma legal, jurídica, correta, como devia ser. Então, como as leis britânicas, arcaicas do vitorianismo arrogante, nunca permitiram que ela se divorciasse. Então, como castigo, o reverendo nunca lhe concedeu o divórcio, e ela também se recusou a privar de sua beleza com um homem brilhante, inclusive que a amarra profundamente, mas ela, como disse, num diálogo da mais alta beleza, ela dizia, e jamais seria amante de um homem nenhum, de uma forma ilegal. Então era uma mulher de altíssimo caráter, uma iniciada, uma mulher que contactava com mestres cósmicos, enquanto nós acreditamos que existe, ela ao contrário, ela tinha contato com eles. E deixou uma sementeira de luz para aqueles que gostam de pesquisar o assunto, estudar sua obra. Só tem a lucrar. Então, nós mostramos essa abordagem que fazemos. Não temos intenção de ferir a ninguém que seja católico, continue que é igreja católica. Por exemplo, eu sou admirador, quase fanático do atual Papa. O Papa João Paulo II, eu tinha uma profunda admiração por ele, os outros eu não tive admiração. Mas o Papa João Paulo II eu tinha uma profunda admiração. E depois dele, agora o atual Francisco, eu tenho o atual Papa uma profunda admiração. Se ele viesse a Campina Grande, eu faria um esforço para cumprimentá-lo. Eu vejo nele um homem também iniciado, diferente da arrogância do papado ao longo da história do cristianismo. Esse Papa realmente vem revolucionar a Igreja Católica. Hoje a Igreja Católica está em mãos saudáveis, em mãos não fanáticos. Basta dizer que a última viagem que ele fez ao Oriente visitou um país islâmico que só tem 2% de cristãos, 98% são maometanos. E ele convocou todos os maometanos para uma confraternização. Ele é tão evoluído, o atual Papa, que sai para um país islâmico, onde só tem 2% de cristãos, e ele participa, convoca todos os sacerdotes islâmicos, os atolais, e participa de uma confraternização, dizendo que as religiões deviam ser tolerantes umas com as outras, e acabar essa briga de religião, porque a minha religião é melhor do que a dos outros, que o espiritismo é melhor do que o catolicismo, que o evangelho, nada, não somos melhores do que ninguém. Nós temos livre-arbítrio para optarmos daquilo que queremos. Deus nos concedeu a majestade cósmica, inclusive está no coração de todos os seres humanos, segundo diz Santo Agostinho. Eu gosto sempre, tenho dito dezenas de vezes em palestras aqui, na língua esquerda do coração de todos os seres humanos há um átomo crístico. A Rosa Cruz reverencia esse átomo crístico, como a cidade secreta, a cidade teosófica, todas as escolas ocultistas reverenciam o ser humano como uma partícula de Deus. E nós temos mesmo embutidos, como somos, ignorantes como somos, mas nós temos uma partícula de Deus dentro do nosso coração, nosso testemunho permanente. Razão porque o juramento no mundo inteiro, de todas as cidades humanas, é com a mão no coração. Essa mão que nós usamos no coração quer dizer, em tradução, que o Deus está no meu coração, é testemunho daquilo que eu estou jurando. Esse juramento, todo mundo, mesmo nas cidades chamadas até, é com a mão no coração. É focando que o Deus no meu coração está dando apoio àquilo que eu estou afirmando aqui nessa Assembleia. Então, meus irmãos, nós não fazemos gestão a ninguém, temos profunda admiração pelo atual Papa, assistindo com regularidade as pregações do padre Fábio de Mello,
na minha opinião, o melhor pregador da Igreja Católica no Brasil, porque ele não cita versículo 1. Ele tem uma conversa na realidade que, como estamos vivendo, numa visão não só sociológica, mas sobretudo emocional, as nossas crises, e por ironia, ele também teve 2 crises de depressão e se trata de depressão. A despeito de ser profundamente brilhante, tem uma linguagem totalmente moderna, prega um cristianismo sem a intolerância, sem aquele rigidez ingênua que se viveu tanto tempo. Eu assisto normalmente, todas essas quartas-feiras, quando ele fala, eu assisto as palestras do Padre, adoro ouvi-lo. Ele aborda temas normais do nosso dia a dia, das nossas angústias, do nosso sofrimento, das nossas injustiças. Então, meus irmãos, nós não temos que fazer restrição, reconhecemos que devemos ao cristianismo tudo. A própria Igreja Católica fez imenso bem à humanidade, mas teve equívocos, não por uma semana de erros. O fundamento do cristianismo é amar os outros, assim, segundo Santo Agostinho, o próprio Tomás de Aquino, uma outra teóloga do cristianismo, assim do cristianismo é amar os outros e o perdão 70 vezes 7. Nós sabemos também que Islam usou esse sentimento, queimando centenas de milhares de pessoas, ela usou esse ensinamento de Jesus. Então a igreja teve 500 anos afastada de Jesus. 500 anos, não foi 500 dias, 500 anos afastada de Jesus. Quando o amar dos outros não teve nenhum valor na sua vivência, com a arrogância do seu poder. Até aqui em terra do Brasil houve inquisição e houve perseguições. O próprio mais brilhante membro da Igreja Católica que passou no Brasil foi o Padre Antônio Vieira, brilhante padre do século XVII. O Padre Antônio Vieira teve um processo contra ele, a Inquisição ainda fez fazer um processo. Foi a figura mais brilhante que passou na igreja até hoje, cultura de Bagdá. Um homem cujo pensamento ainda hoje é exaltado nas grandes assembleias. O Padre Antônio Vieira era tão profundo que ele tem um pensamento que diz que às vezes eu explico para as pessoas. Repara como o Padre Antônio Vieira tinha, eu chamo o Padre Antônio Vieira, na minha concepção, era um ser divino. Ele dizia que aos olhos da bondade o corvo é branco. O corvo é um urubu, né? Como todo mundo sabe. Ele dizia que aos olhos da bondade o corvo é branco. E aos olhos da maldade a garça é negra. A garça é uma brancura que a gente não suporta olhar, né? O Padre Antônio Vieira era tão profundo que até os pensamentos dele é de uma beleza que a gente tem que se ajoelhar e reverenciar esse homem extraordinário que foi um padre da Igreja Católica, brilhante, e que ensinou o Brasil de ponta do extremo norte de extremo sul. Ele andou por quase todo o estado brasileiro ensinando religião. Os sermões dele, eu tenho o privilégio de dizer que tenho, os sermões dele dão uma obra monumental da cultura brasileira, da cultura da língua portuguesa, são os sermões de Padre Antônio Vieira. Então, meus irmãos, querendo deixar tão somente aqui para aqueles que admiram o Espiritismo, que creiam que a reencarnação é a verdade, as nossas angústias de hoje, as nossas preocupações, coisas que às vezes nós não entendemos porquê, e o nosso tal de câncer de centenas de crianças cancerosas com 2, 3 anos, não é por acaso, é só a lei da reencarnação, que está trazendo reparações a almas rebeldes que praticaram muita coisa que Deus não pode descer com a chibatinha ou com a palmatória no meu tempo de criança, que faz muito tempo, já passa de 29 anos, que tinha a minha professora, tinha uma palmatória na mão e eu morria de medo dela. Então hoje não se ensina mais assim. Então eu reconheço os méritos da igreja, o que ela fez de extraordinárias universidades, o trabalho de Mancheta no Brasil, de Manuel da Nóbrega, que é o nosso hermano, o guia de Chico Xavier, foi padre Manuel da Nóbrega, o fundador da cidade de São Paulo, hoje comemorou 466 anos, foi o padre Manuel da Nóbrega, que é o nosso guia de Chico Xavier, hermano. Então, a reencarnação para nós é uma verdade que nos tranquiliza. As nossas ansiedades de hoje, os nossos desencontros com a vida, a maldade que encontramos no nosso irmão ignorante mais do que nós, as coisas injustas que nós assistimos, que queremos condenar tudo e a todos, que normalmente todos nós somos juízes uns dos outros. Ninguém perdoa ninguém, todos nós apontamos o dedo contra tudo e contra todos. Pelo que nós conhecemos da vida de Jesus, Jesus nunca apontou o dedo contra ninguém. Ele mandou encher o mundo de perdão, mandou que nós perdoássemos 70 vezes 7. Então, o Espiritismo ensina amor, bondade, fazendo parte de uma cidade injusta como a nossa, desigual como a nossa, a de se convir no momento. O Brasil ainda hoje vive com 13 milhões de desempregados. A de se convir que há muita fome no nosso meio.
Mas só para não cansar mais ninguém. Uns partes agora de todo mundo tem televisão, deve ter assistido. Foi feita uma pesquisa agora no Organismo Internacional de Pesquisa sobre Economia. Recentemente, foi esta semana. Então, os estudiosos da área econômica mundial concluíram que a riqueza do mundo inteiro, 60% da riqueza do mundo inteiro pertence a 2.153 pessoas. A fortuna do mundo inteiro pertence a 2.153 pessoas. Nem puxando, deve dar umas 10 vezes essa população. Então nós fazemos uma sociedade profundamente injusta, profundamente materialista, dizendo religiosa. Nós falamos em amor 25 horas por dia, mas não amamos. O amor é, como dizia Augusto dos Anjos no seu poema, é uma mentira. E lamentavelmente nós temos que reformar a nossa maneira de ser cristão, olhando as pessoas com bondade, com amor, com compreensão, com fraternidade, sem atirar pedras em ninguém. Porque Jesus, para concluir, um dia desafiando os doutores que cobravam o apedrejamento de uma jovem cheia de sonhos e cuja vida é um manancial de amor e de beleza, porque eu tenho uma profunda veneração. Inclusive elegi no trabalho da Mané Pereira, quando tive a alegria de passar 13 anos, de 1792, elegi ela como uma das diretoras inspiradoras do nosso trabalho, que foi Maria Madalena. Jesus mandou que alguém que não tivesse pecado atirasse a primeira pedra. Nós atiramos, nós andamos com um saco de pedra para tirar em todo. Jesus não teve condições, nem aplaudiu quem atirasse pedra em ninguém. Ele, sem impor nada, simplesmente mostrou que, na consciência de todos nós devemos tão somente uns aos outros o amor, nunca a violência. Obrigado a todos pela paciência, que Jesus continue abençoando a todos, que a rosa artística continue florescendo no coração de todos os irmãos, e que o odor das violetas seja constante no caminho de todos. Aqui os que me assistem me dão a alegria de estar presente nessa casa, com muitos irmãos que à distância, que até Portugal, a TV Chico Xavier está transmitindo nossa palavra. Dezenas de estados brasileiros assistem as nossas conversas, como de hoje. Nós queremos abraçar com um mais profundo amor a todos os irmãos que pacientemente nos toleraram até esse instante. Muita paz no coração de todos. Pense sempre em vencer, procure se ajudar, levante-se desta cadeira com a fé verdadeira e diga eu vou melhorar. Acesse nosso site www.radiochicoxavier.com, instale nosso aplicativo e ouça palestras, radionovela, músicas e mensagens à voz de Chico Xavier. E nestas voltas eu vou, cantando a canção tão feliz que diz ai lili, ai lô. Por isso é que sempre contente estou, ai lili, ai lô. E nestas voltas eu vou, cantando a canção tão feliz que diz ai lili, ai lô.